Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do livro Taticamente do PVC, comentarista esportivo da Fox Sports. PVC, que é uma referência, pelo menos para mim, é um dos mais conceituados comentaristas, analistas de futebol da atualidade, que fez muito sucesso escrevendo para o Lance, para o Estadão. Na televisão despontou na ESPN e hoje está na Fox Sports. Ele começou no Lance, na verdade. Sim. Lá ele palmeirense fanático, isso ele não esconde. E escreveu esse livro aqui, que é um nome um pouco grandinho, não é só taticamente não, é taticamente, não é taticamente tudo junto, ela brincou com as palavras. Uma brincadeira com as palavras, é taticamente, podendo dizer que a tática muitas vezes mente uma partida de futebol, que não é só raça e habilidade se não tiver uma organização tática, um padrão de jogo, e ao mesmo tempo uma palavra uma só, formando taticamente, né? Que é o complemento do nome do livro, é a história das Copas explicada pelas cabeças e pranchetas dos treinadores. Ou seja, ele faz uma análise das Copas do Mundo, mas pelo ponto de vista dos técnicos. E analisando também as seleções que muitas vezes não triunfaram, e por isso inovaram, mas não triunfaram, uma pena, né? Como a Hungria. Principais, a Hungria de 54, né? O Brasil de 82. O Brasil de 82, que foi, o pessoal chorou demais, né? Por causa da geração dos nossos pais, né? E a Holanda de 74. A Holanda de 74 foi muito triste, o Johan Cruyff jogava demais. Este é o livro, não sei se vocês conseguem enxergar taticamente. Ele está esgotado nas livrarias, você encontra em sebos, Mercado Livre, por aí. Aí o preço é vocês que decidem quanto paga. É um livro dividido em capítulos curtos, né, que ele faz praticamente um capítulo por Copa. Algumas Copas, como a de 70, tem 2 ou 3 capítulos que fazem referência a ela. E ele tem no final de cada capítulo como era a tática no papel, como a seleção jogava. E é interessante um pouquinho da história do livro, o PVC antes, quando ele começou a viajar por conta da carreira no futebol. Sim. De repórter, ele colecionava camisas, né? E em um determinado momento ele começou a substituir essa coleção de camisas por coleção de livros. E que é mais interessante. Entrevistas e achados que ele tinha conversando com as pessoas do meio de futebol e que deu origem a esse interessante livro. Quanto ao livro em si, ele é realmente... Quem entende bem de futebol, gosta e é apaixonado, vai curtir, porque ele traz elementos novos e tal. Agora, quem não está muito acostumado com esse meio do futebol vai achar meio maçante, meio difícil e um pouco chato. A escrita dele não é simples, mas não é aquela que te empolga. Vamos dizer assim que ele é um livro, se você fosse analisar um livro universitário, é um livro para especialistas. Exato. Ele usa termos técnicos do futebol, usa muito número, né, explicando esquema tático, transformações de esquema tático. E para quem não é do universo, apenas gosta de assistir, talvez seja uma leitura um pouco cansativa. Sim. Um dos capítulos que me chamaram a atenção, até por ter vivido isso, vocês que estão assistindo também viveram isso, foi o tic-tac da Espanha na Copa de 2010. Esse tic-tac, ele já era meio que famoso com o Guardiola. No Barcelona ele popularizou muito isso, aquele toque de bola refinado. Aquela posse de bola gigantesca. E a Espanha, a seleção do Luis Aragonés levou isso como estratégia de tática. Não, por acaso, foi campeão mundial. É interessante a gente ver essas pequenas inovações, entre aspas, que tem no futebol. E o futebol é meio que como tudo na vida, nada se cria de novo, assim, meio que vai se transformando ao longo do tempo. Isso o Parreira, lá em 94, ele já falava que a posse de bola é importante, porque se você tem a posse de bola, você não vai tomar gol. Sim. Né? É uma meio coisa óbvio, mas realmente faz sentido. Em contrapartida, a gente tem outras inovações que não são tão inovações assim, que é a não posse de bola. O Corinthians, campeão brasileiro de 2017, mostrou isso. Exatamente. Um ataque era um gol. Ele entregava a bola para o adversário, fazia aquelas 2 linhas de 4, ficava na retranca e quando pegava a bola era mortal. Muitas vezes o Corinthians teve 35% de posse de bola e venceu por 2-0, 3-0. É uma coisa bem interessante de se analisar. O capítulo que eu achei bastante interessante é o que diz o João Saldanha, que a última revolução que mexeu com as estruturas do futebol aconteceu em 1925, com a mudança da regra do impedimento. Que anteriormente a isso precisavam de 3 adversários na linha de impedimento para se considerar um jogador na posição legal ou não, e tirou-se um jogador. A partir daí saíram só 2, o goleiro e mais um. Com isso houve uma explosão de gols, principalmente no campeonato inglês, que foi plantado primeiramente esse sistema novo.
E o primeiro técnico, Herbert Chapman, que percebeu isso e renunciou à ideia de ter 4 atacantes. Ele colocou mais 2 que vinham do meio campo, fazendo como se fosse um W no meio campo e um M na defesa, que foi chamado sistema WM. Diferente do momento atual, que o Arsenal não ganha quase nada, antigamente ele ganhava muita coisa depois disso. Em 1930 ganhou praticamente tudo que disputou, mesma coisa que aconteceu com o Manchester do Alex Ferguson. Ele renunciou praticamente à ideia de deixar o adversário em impedimento, com uma marcação mais rígida, né, e liberando 2 homens no meio campo para voltar e recompor e ao mesmo tempo para atacar. E com isso, revolucionou o futebol, as táticas não estavam preparadas para essa revolução e foi muito bem no seu quesito inovação naquela época. Enfim, é um livro bastante interessante, mas como eu disse, um pouquinho chatinho, precisa ter um pouco de noção de futebol, de Copa, mas que deve ser lido. Você não é aquele livro que você acaba de ler em uma semana, em um dia. Mesmo ele sendo muito fino, você às vezes demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, por aí vai. Eu acho importante vocês darem uma conferida, pelo menos nos principais capítulos que lhes interessam. Minhas considerações finais vão um pouco ao encontro do que você falou. Eu gostei do livro, achei interessante. Não é um livro para você pegar e ler, devorar ele de uma vez, ou ler 4, 5, 6 capítulos. É um livro talvez mais para consulta. Você está vendo algo sobre a Copa de 50, você está vendo algo sobre a Copa de 70, vai lá e consulta que vai ter dados legais, vai ter curiosidades, coisas que você não vai encontrar em outro lugar. Talvez se você estiver fazendo uma tese de mestrado ou pós também não sirva, tá? Porque ele não é alguma coisa aprofundada. Sim, são dados curiosos, interessantes, que todo apaixonado por futebol deve saber, só que ele pega um período gigantesco do futebol com informações demasiadamente pormenorizadas. É muita informação. E você lê de uma vez só, você não vai digerir tudo, você precisa de um tempo, mas recomendamos muito a leitura e é um ótimo livro. PVC, somos muito fãs de você. Até mais!